que o lazer também o é, e o professor lembrou muito bem, uma categoria fantástica aqui, por que então que se investe cada vez mais que as pessoas tenham menos lazer, né? Porque é esse espaço mesmo, onde o subjetivo, onde a problematização, onde o pensar vai ter um espaço, né? Então, essa dimensão intelectual eu quero elevar, eu quero multiplicar, né? Porque é a partir daquele que lida com o conhecimento, com a produção do saber. E aí o professor é um intelectual prático, é um intelectual orgânico, porque ele produz e reproduz formas de pensar. Como eu disse, a sociedade espera isso da gente. Ela espera isso dos educadores, ela espera isso dos professores, dos orientadores, dos programas públicos, o financiamento para que a educação tenha uma formação continuada e contínua. É isso que se espera, senão não tem diferença. Senão a gente vai ser colocado, por isso eu fico bastante preocupado com essa questão da proletarização do professor, ou estabelecer que o professor é um trabalhador como outro qualquer. Não, ele não é como outro qualquer. Ele não é pago para ser como outro qualquer. Ele é pago para formar consciência nesse outro qualquer, para que esse outro qualquer possa ter uma dimensão de intelectualidade. Ele possa pensar por si só, pensar de forma livre. Essa é a função do educador. Então o educador não é um trabalhador qualquer, o professor não faz um serviço de forma repetitiva, né, como pensou tempos modernos, como pensou Charles Chaplin, né, a partir do estruturalismo marxista. Não. O professor é um trabalhador, sim, na medida que ele depende do trabalho para a sua subsistência, mas ele é um trabalhador intelectual, um trabalhador que utiliza ferramentas para que o conhecimento se produza. E aí, a partir disso, a leitura do mundo vai ser própria, vai ser livre e vai ser, com certeza, produzir modificados e transformações a partir disso, né? Então, essa função do educador é principal. Não é um jornalista, não é um político, não são essas categorias. O jornalista só sabe retratar a partir da mídia, né? O político vai dizer moralmente o que a gente quer ouvir, né? Porque ele quer da gente o voto. O professor não, né? Então, essa dimensão intelectual eu quero alargar, eu quero levar para vocês essa dimensão. E no caso dos alunos de graduação, que é o nosso principal esteio, nosso principal germe, o nosso principal produto, que é o nosso aluno, que serão colegas depois, e quiçá ajudarão nesse processo de alargamento da perspectiva do intelectual, é aquele então de sobremaneira que deve ser um depositário de todo esse tipo de conhecimento para depois, a partir disso, produzir o seu próprio, na exata dimensão do alargamento da perspectiva da intelectualidade. Então, me parece que eu vou para aí uma perspectiva mais clássica de intelectual. Clássica sim, porém menos, porém comprometida e porém executa a crítica social. Ele é clássico na medida que ele é diferente, ele é clássico na medida que ele é colocado nesse altar pela sociedade, mas ele desce nesse altar na medida que ele tem uma prática política, a partir que ele discute o poder, a partir que ele estabelece um modo de pensar a política enquanto subjetividade do próprio ser, a ontologia de nós mesmos. Então, essa é a dimensão desse intelectual. Mas, quem são os intelectuais, né? Ao longo do tempo, guia espiritual, né? Uma espécie de farol, gostava de referir muito Oswald de Andrade, o farol da sociedade, que vai iluminar, mostrar o caminho para que a sociedade possa caminhar. É uma espécie de consciência crítica dentro da sociedade contra a consciência coletiva. A consciência coletiva que é aquele formato de um caminhão de pensar o mundo, né? A partir dos interesses pessoais, a partir de uma lógica da sociedade. Não, é aquele que possui consciência crítica, porque ela vai introjetar nessa sociedade modos e formas para que a sociedade possa se enxergar e aí partir também para ser consciência crítica. E aí chega nesse extremo desse intelectual ser uma figura acima de qualquer suspeita. Ora, ele tem uma dimensão humana, por favor, né? Não vamos criar essa perspectiva. Um reitor, um professor, um doutor,
um servo vaidoso. Né? Precisamos também entender a dimensão humana desse intelectual que se esforça, né, no afã, né, de possuir o espírito de pensar. O Blanchot, que é um autor utilizado por Foucault, vai pensar o seguinte sobre o intelectual. O intelectual é uma parte de nós mesmos que não apenas nos desvia momentaneamente de nossa tarefa, mas que nos conduz ao que faz no mundo para julgar e apreciar o que se faz. Eu pego o Blanchot e depois eu vou adiante. E aí o Blanchot trabalha o seguinte: se um momento da tua vida você para admirar, para elogiar, para apreciar o trabalho do outro, você é intelectual. Só a partir desse exercício. Desde admirar uma foto, né, de quem produziu, uma obra de arte, uma casa, um automóvel. O automóvel é um produto de ponta do sistema capitalista, né, que é um produto dos produtos, né, do sistema capitalista, que é o automóvel, porque indica ao mesmo tempo velocidade, sofisticação, individualismo, controle do tempo, enfim, o carro, o automóvel simboliza o produto final, acabado, perfeito, a utopia capitalista. Então, se você olha a partir dessa admiração, você admira a mão humana, a criatividade humana, a capacidade de agir na sociedade dos bens, na natureza, para produzir bens de consumo, bens sociais, bens do capital e bens simbólicos. Então, a partir disso, você é intelectual. Então, nessa medida, eu estendo a perspectiva intelectual para toda a sociedade. Toda a sociedade, então, tem a faculdade de pensar. A faculdade de pensar que tanto nos tem, que tanto incomoda, que tanto chama no momento que a gente vive para essa reflexão, né, de cada vez mais atolados, enfiados, né, nesse presenteísmo e nesse individualismo atroz que o sistema capitalista produziu, né? A gente vê que cada vez mais distante, mas é necessário e necessário que nós trouxemos isso para a arena do debate, essa dimensão intelectual. Mas vamos ao dicionário. No dicionário, o povo diz que o povo é sábio. Demora para a gente entender que o povo é sábio? Demora. Eu tinha uma arrogância, eu ainda tenho ainda, mas eu fico repetindo ela. Eu tenho uma arrogância, o povo fala que o dicionário é pai dos burros. Eu não acreditava nisso, porque eu sempre buscava o dicionário para aprender as palavras, né, e poder me relacionar com os outros, para que minhas palavras tivessem compreensão. E para que elas tivessem compreensão, eu tinha que tratá-las conforme elas merecem. Eu não posso falar de qualquer jeito com qualquer pessoa, né, sobre qualquer assunto. Eu tenho que saber o que eu digo com qualidade, para eu ser melhor compreendido, para que depois eu me arrependa, que o interlocutor possa também interagir a partir da minha fala. Então eu procurava um dicionário. E demorou e eu aprendi que o dicionário realmente não ensina nada. O dicionário não ensina nada. Ainda melhor é pegar um livro e você não consultar o dicionário, você não perder o enredo do livro, ainda que aquelas palavras você não ter conta de traduzir, de entender no seu contexto, na sua dinâmica textual. Ainda assim, evite-os, porque o dicionário reduz. O dicionário enquadra terminologias apenas em 2 linhas e cheio de ponto e vírgula. Não sei se você pega o dicionário de filosofia, né? Aí é diferente, mas não pega o dicionário de Aurélio, por favor. Mas olha o dicionário que fala do intelectual. Eu fui lá para ver. É que tem relação com a inteligência. É a pessoa que se ocupa por gosto ou profissão das coisas do espírito. E aí ele chama das coisas do espírito. Olha como é que é tratado o conhecimento, né? O dicionário trata conhecimento, né? É importante, vai no debate sobre isso. Mas também, olha como é que é a dimensão que, antes de pesquisar, eu já queria ter dado uma dimensão, porque assim, a gente instrumentaliza a pesquisa a partir da nossa própria subjetividade. Então eu quis que essa pesquisa me mostrasse que o intelectual é amplo. Eu não quis reduzir o perspectiva intelectual, né? Eu instrumentalizei a minha pesquisa para que ela fosse apresentada na medida que deixasse claro que o intelectual é amplo. Toda a humanidade é potencialmente, filosoficamente intelectualizada. É o que separa nós, né, dos outros animais, né? É a intelectualidade, é a faculdade de pensar. Então olha como a dimensão amplia. Mas reduz na medida que eu vou ter que reduzir por conta de falar dos intelectuais daqui a pouco, né? Então, sobre a eficácia das lutas intelectuais, no segundo momento, né? A luta contra o nazismo
aí é um problema de toda a humanidade, né? Os intelectuais então se somaram. Em momentos que a humanidade precisa, né, há uma articulação da intelectualidade, da mais fina flor da intelectualidade, né, até os intelectuais da militância, que são importantes também porque produzem resultado das teorias. Então, nesses momentos, né, o mal maior precisa ser enfrentado. Então, esse mal maior, o século XX observou, viveu, que foi o nazismo. Né? Pressupõe passar a ação, e a dimensão intelectual ultrapassa o momento do nazismo só, porque é uma forma até de evitar que ele retorne, ou ele, ou um espectro dele, né? Ou forma dele, em autoritarismo, totalitarismos e etc. Né? Então, esses momentos é necessário a presença intelectual. Então, a eficácia intelectual precisa ser sentida pela sociedade, porque nós podemos perder, né, aquilo que a gente não dá valor pelo uso desmedido que é a liberdade. E muita gente não quer isso, que é o nosso bem maior, o nosso maior patrimônio. Então, para isso, a humanidade vai ter que se juntar, vai ter que se articular a partir dos intelectuais, mas da própria luta política, para evitar o mal maior. E outra questão da memória. A questão da memória. A memória precisa ser libertada. Pierre Nora, que é um historiador que trabalha a memória como ninguém, porque a memória é do historiador, né? Pierre Nora trabalha e pede para a gente usar essa recuperação dessa memória para que ela não seja perdida. Então a memória vai se enraizar no concreto, no espaço, no gesto, na imagem, no objeto. A história só se liga às continuidades temporais, às evoluções e às relações das coisas. A memória é o absoluto e a história só conhece o relativo. Então essa memória, ela é recuperada para fazer juízo, para fazer valor, para fazer sentido para o presente. Senão ela não tem utilidade, obviamente, né? Já que é esse presente que é a nossa dimensão, né? Renato Janine Ribeiro, importante pensador, pensando sobre os intelectuais, ele disse o seguinte: calma, os intelectuais não são infalíveis, eles erram, né? Eles erram e apresentam para a gente algum farol torto, muitas vezes. Ele vai dizer o seguinte: quando da questão do socialismo real, o Jean-Paul Sartre mandou uma carta para o Merleau-Ponty, são dois pensadores franceses, né, depois da Segunda Guerra, que discutiu a subjetividade a partir do existencialismo. Ele vai cobrar do Merleau-Ponty, porque o Merleau-Ponty não se manifesta em relação à defesa do socialismo. Merleau-Ponty, calma, peraí, é necessário que eu fale?